Olá, bom dia. Hoje é 8/2 de 2024. Deus abençoe você e sua família. Então, vou mostrar para você um acontecimento bíblico. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 56. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Quem é Saulo? Saulo era um cara que era fariseu, que perseguia a igreja de Jesus e mandava matar e prender os servos do Senhor Jesus Cristo. Então, Atos capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguém daquela seita, que homem, que mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. Então eles falavam que seguir Jesus, seguir o Novo Testamento, o Evangelho, era uma seita, sendo que, infelizmente, quem estava errado era eles. Então Paulo ele pediu carta para prender e até matar os discípulos do Senhor. Então Paulo era assim, mas Paulo se converteu e se tornou um grande homem de Deus. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caiu em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Então Paulo estava perseguindo. Quando Paulo estava perseguindo quem? Os discípulos de Jesus, aqueles que o aceitaram, que se batizaram e que divulgavam a sua palavra. De repente veio subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Então Jesus foi e apareceu a Saulo. E aquela luz, o resplendor de Jesus Cristo foi tão forte que ele foi cego, Paulo. Então veja o que Jesus falou para Paulo. E caindo em terra, veja só. E caindo em terra ouviu uma voz do Senhor. Uma voz do Senhor e disse: Senhor. E ele disse: Quem é esse Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar os arguilhões. Veja o que aconteceu. Paulo queria prender os discípulos de Jesus Cristo, matar os discípulos de Jesus Cristo. Jesus apareceu subitamente com um resplendor de luz. Ele caiu por terra. Jesus disse: Por que tu me persegues? Então, quando uma pessoa está perseguindo alguém que crê no Evangelho, que aceitou Jesus, que se batizou, alguém que divulga o mesmo Evangelho que Jesus pregou e que os apóstolos pregaram, está perseguindo a Jesus Cristo, a Deus e a Jesus Cristo. E subitamente pode acontecer o agir de Deus. Veja que aqui já estava na graça de Deus. Jesus já tinha ressuscitado e estava no céu. Apareceu, Paulo caiu no chão. Veja o que aconteceu. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém, o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não via ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, não viu a ninguém, e guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Então Paulo passou 3 dias sem ver, ficou cego. Então é muito sério quando você persegue alguém que crê em Deus, em Jesus Cristo, alguém que divulga a sua palavra. Veja que Jesus apareceu, ele ficou cego, caiu por terra e depois Jesus deu novamente a vista a ele. Mas não queira ser surpreendido por Jesus de alguma maneira, ou castigo, ou punição, ou até mesmo com a perda da sua salvação. Então não é bom perseguir as pessoas que aceitaram Jesus, que se batizaram, as pessoas que falam de Jesus, seja lá quem quer que seja. Deus abençoe você e sua família. Aqui Paulo teve sorte porque Jesus apareceu só o resplendor e mandou ele na casa de fulano e ciclano e depois ele conseguiu enxergar. Ele poderia ter ficado cego pro resto da vida. Ou então poderia Jesus ter matado ele naquele momento e ter jogado ele no Hades. Mas Jesus teve misericórdia dele e quis que ele fosse um vaso dele, um servo dele. Ele se tornou um servo de Deus. E tem muitas pessoas por aí no mundo afora que estão no crime, que estão no tráfico, que estão na prostituição, na bebedeira, que Jesus quer fazer um vaso de honra.
quer fazer uma pessoa discípulo dele. E acontecerá que muitos vão se converter.